Olá, está começando mais um Olhar Empresarial e hoje nós vamos debater o tema Educação Financeira. Nosso convidado, Carlos Oshiro. Boa noite. Bom, hoje o Olhar Empresarial vai estar debatendo o tema Educação Financeira com Carlos Oshiro. Tudo bom, Oshiro? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, né? E vida longa e sucesso aí ao Olhar Empresarial. Bom, gente, o Oshiro é formado em Administração pela UFMS, ele é pós-graduado em Marketing pelo INPG, além de certificação internacional em comportamento pela Thomas International em Success Coach e certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching. Bastante coisa no mercado de Manaus, né? Um pouquinho, a gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos e aperfeiçoamento, né, Aida? É verdade. A primeira pergunta de hoje é, normalmente, onde estão os problemas das famílias em dificuldades financeiras e como corrigir essa direção? Na realidade, a maioria das famílias já, infelizmente, começam endividadas, né, Aida? Não existe uma preparação, né, para o lado financeiro. Isso já vem desde a base, até porque as nossas escolas, os nossos ensinos, nós não temos uma educação financeira de base. Sim. E a grande maioria, né, das pessoas já iniciam comprando um carro à prestação, e aí a primeira moradia também já é a prestação. Então não existe aquela situação de uma poupança, né, aquele planejamento de uma poupança. E os filhos vão crescendo visualizando os pais adquirirem os bens, né, à prestação. Então isso já vem da base e as escolas infelizmente não ensinam, né, como você trabalhar esse planejamento financeiro. É uma questão cultural no Brasil. É uma questão cultural, até porque o acesso fácil ao crédito, né, o Brasil é dos únicos países, né, que existem os cheques predatados, né, que já está meio que em extinção, graças a Deus, né? E nos outros países mais desenvolvidos, né, não existe essa facilidade ao crédito. Ou você comprova que efetivamente você consiga pagar essas prestações, ou você tem que fazer uma poupança para adquirir, que é o mais correto, né? Até porque você acaba comprando num valor à vista, a única coisa é que você ainda tem que esperar um pouquinho para adquirir o bem. Certo. Oshiro, então, no caso, a matemática ensinada nas escolas hoje seria um problema para os jovens estarem lidando com esses números quando eles crescem? Infelizmente, o nosso ensino, Aida, ela carece, né, de alguns princípios. Por exemplo, a parte comportamental e consumir exageradamente é comportamental, infelizmente as nossas faculdades não ensinam. Né? Então, existe até uma frase bem interessante que a gente propaga, que as pessoas são contratadas pelo conhecimento e demitidas ou promovidas pelo comportamento. E nenhuma faculdade ensina comportamento. A liderança é comportamental, o empreendedorismo é comportamental, o relacionamento com as outras pessoas é comportamental, né? Você consumir mais do que tem é comportamental e, infelizmente, as nossas faculdades não ensinam. Eu acredito que ter uma cadeira, ter uma matéria, uma metodologia que ensine comportamento, que ensine os hábitos e que ensinam as pessoas a ter um planejamento financeiro, né, vai mudar bastante a cultura. Mas isso é um processo que precisa ser viabilizado desde agora. Aproveitando esse gancho, Oshiro, qual é o risco que o jovem corre em se deparar com uma grande quantidade de dinheiro, sem maturidade ainda empreendedora? Isso é bem interessante porque grande parte hoje das grandes empresas familiares e regionais estão passando por essa transição. Existe uma transição hoje de gestão que ainda não acontece, muito ainda pela falta de confiança do clã, né, que é o pai passando para os filhos. E a grande maioria desses grandes empresários hoje começaram do zero. Então eles, né, cresceram, empreenderam. Teve um processo de riqueza. Teve um processo de riqueza. E essa segunda geração, ou terceira, algumas já na terceira, já pegam o barco meio que andando. Né? Então tem uma zona de conforto, que eu acho que é o maior desafio do jovem hoje, é vencer essa zona de conforto.
porque independentemente ou não, não vai faltar uma casa para ele morar, não vai faltar comida e roupa lavada, vamos dizer assim. Então esse é o grande desafio do jovem nessa transição. E quando ele se depara com uma abundância que provavelmente os pais não tiveram, então essa administração, né, essa consciência em relação à administração desses bens e dos valores é o grande desafio tanto para pai como para filho. Ô Chiro, o jovem que entra no mercado cedo, ele gerencia melhor o dinheiro? Eu acho que essa é uma pergunta que não dá para fazer uma ligação de que uma precocidade no mercado, né, ele vai gerenciar melhor o seu dinheiro. Até gerenciar ou administrar melhor o dinheiro é comportamental. Olha só que interessante, né? Então, depende muito da cultura que a família dele trouxe. Então, essa cultura ela vai se formando ao longo dos tempos. Se ela vem de uma família muito gastadora, né, provavelmente ele vai adquirir, né, essa formação. Então, você ser precoce no mundo dos negócios não quer dizer que você vai efetivamente ser um gastador nato, né? Isso depende muito de como você foi criado. Ô Chiro, a geração Y se preocupa com o futuro? Mas essa pergunta você vai ficar aí, nós voltamos no próximo bloco. Bom, voltamos com o Olhar Empresarial. Hoje o tema Educação Financeira com o Carlos Oshiro. E a pergunta que nós deixamos no ar foi: Oshiro, a geração Y se preocupa com o futuro? Então, Aida, eu acredito que, acho que é importante nós dizermos o que é a geração Y. A geração Y são as pessoas nascidas a partir de 1978. Né? Ela precede a geração X, que é a minha geração. Então, a geração Y, a maior característica dessa geração é a urgência, é o imediato, é o agora. Né? Eles têm como características não esquentar muito o banco nas empresas, não tem muita lealdade e fidelidade, coisa que era muito interessante no passado. As pessoas tinham no máximo 2 ou 3 empresas que tinham feito uma carreira, e hoje essa geração está muito preocupada com um crescimento muito rápido. E assim como ela está muito preocupada com o crescimento rápido, né, o que eles ganham, provavelmente eles consomem muito de imediato. Então eles têm uma cultura de que no mundo existe tudo em abundância, que é um pensamento bastante positivo. Mas é importante saber administrar isso, porque a poupança, né, ajuda você a criar uma segurança e um lastro para os dias difíceis que provavelmente, né, todo profissional um dia provavelmente vai sentir. Verdade. Falando agora de rede social, Chico, é bem polêmico. Os jovens que estão nas redes sociais, Facebook, eles perdem o foco dos objetivos, perdendo muito tempo. Então, as mídias sociais é uma excelente ferramenta desde que usada com moderação. Primeiramente, no sentido de tempo. Acho que é importante estar presente nas redes sociais, mas também saber a que momento estar presente. Então, hora de produção, hora de trabalho, o importante é ter o foco. Né? E se você deixa a sua janelinha aberta lá do Facebook, do Twitter, isso acaba prejudicando. Então, é importante você ter uma priorização e saber muito bem gerenciar o tempo. Gerenciar o seu tempo em relação às mídias sociais. Agora, é importante estar na mídia social? Sim. Eu tenho uma palestra, inclusive, voltada para as características comportamentais das mídias sociais. É interessante que quando você vê a timeline, né, a linha do tempo das pessoas, elas adotam sempre a mesma linha, né, sempre o mesmo comportamento. Aí você tem as pessoas que são só voyeur, né, que costumam somente olhar, né, o que as outras pessoas estão postando, não comentam nada. Você tem os narcisistas, você tem os pessimistas, você tem os empreendedores. Você pode perceber que eles seguem sempre a mesma linha. Então, as mídias sociais estão aí, é realidade, e se você conseguir capitalizar de forma positiva para você, é uma excelente ferramenta profissional. E hoje as grandes empresas elas estão buscando analisar o perfil nas redes sociais. Isso é fato, né? Até as pessoas perguntam, é ético? É válido? Pode? É proibido? Né? Então, hoje as empresas, antes de contratar alguns departamentos de RH, né, têm lá dado uma olhada no perfil, né, das mídias sociais das pessoas que vão fazer parte da sua empresa. E na minha opinião, é o seguinte, eu acho que é válido, né? Até porque no momento em que você se expõe, você está dizendo, olha, eu sou assim. Claro. Né? Não dá para a gente querer ser o que não é. Então, as mídias sociais expõem o seu caráter, as suas características comportamentais e até o seu conhecimento. Então, muito cuidado, porque as mídias sociais estão aí, né, para
deixar uma janela sua para o mundo, seja ela positiva ou negativa. É você quem faz. É via de mão dupla. É uma via de mão dupla. E até para fechar negócio, eu acho que é interessante também você fazer uma pesquisa. E nas redes sociais dá para você criar um perfil daquela pessoa que você está tratando de negócio. Sim, isso é bem interessante, né? Hoje, qualquer consumo que você vai fazer, vai comprar um pacote turístico, vai para um determinado hotel, vai fechar negócio com alguma empresa de serviço, se você digitar, né, no Google, você tem acesso a essas informações. Existe um site hoje chamado Reclame Aqui, que é em nível nacional, se não me engano eles estão entrando em cada capital, que vai ajudar muito e virar uma ferramenta fantástica para que o consumidor possa ter acesso às informações antes de consumir algo, né, de alguma empresa ou de alguma pessoa física. Então isso é bem interessante. Agora vamos para a pergunta de $1 milhão. Nós vemos que as famílias bem-sucedidas, elas não têm muitos segredos em relação ao como lidar com o dinheiro. Agora, por que isso é uma dificuldade para a maioria das pessoas? Esses são paradigmas, né? Enquanto as pessoas veem meio copo vazio, outras veem meio copo cheio. Né? Então, eu acredito que as famílias empreendedoras, as famílias hoje que são referências, né? Toda cidade você tem as famílias tradicionais, famílias que começaram bem e acabaram saindo do mercado, outras que ascenderam, que são os emergentes. Isso tudo são características comportamentais, é como você enxerga o mundo. Se você enxerga um mundo cheio de oportunidades, você enxerga um mundo, né, feliz e positivo, e você tem essas características também, você une o útil ao agradável. Eu sou bom, eu acredito em mim e vejo um mundo cheio de oportunidades, né, eu cresço no mercado. Então, acho que essas famílias hoje, que são referências em Manaus e em todas as capitais também, têm as suas famílias tradicionais, eu acredito que é dessa visão, né, de enxergar o mundo como um mundo em abundância e cheio de oportunidades. É como você enxerga o mundo. Chiro, o planejamento financeiro ainda é um sonho para a grande massa da população? Eu acho que não passa nem pelo sonho e nem passa pela cabeça. Porque se todos tivessem um planejamento financeiro, não existiria esse consumo exagerado e sem condições financeiras de depois quitar isso. Né? E é aquilo que eu já tinha dito para vocês. Essa ciranda financeira. Né? Essa ciranda financeira de você querer antes do tempo. Né? E é bem interessante, porque dizem que a felicidade ela tem um tempo para terminar. A nossa vida é feita de vários momentos de felicidade. Ciclos. Não existe felicidades eternas. São vários atos, vários momentos que você passa. E dizem que a felicidade ela dura no máximo 3 meses. Por exemplo, se você adquirir um carro dos seus sonhos, durante 3 meses você vai viver em constante prazer, né, com esse carro. Depois ele vira um cenário e sobra dívida para você pagar. Né? Então é bem interessante você relacionar isso. Qual o momento de maior felicidade em umas férias? É o momento que você chega no local, seja no hotel, seja no apartamento, seja na primeira visão da praia, e depois isso vai caindo com o tempo. Né? Então, até que no 4º ou 5º dia, você já diz, olha, já dava para voltar para casa, porque numa rotina, já virou uma rotina, já virou um cenário. Então, isso é bem interessante. É importante muito você fazer um pensamento, ou meditar, ou refletir sobre o quanto vale a pena você adquirir o bem antes de ter condições de pagar. Você acredita que o país está mudando essa percepção, está buscando esse conhecimento financeiro? Ou é para poucos? Aí é que está o problema. Quando existe um processo de início de crise, lá vem o governo tentando diminuir a taxa de juros, lá vem o governo aumentando o crédito, né, facilitando, né, as pessoas a terem acesso ao dinheiro fácil. Então isso já é uma cultura que o governo prega, eu preciso estimular a economia. Paternalista. Né? E aí vem aquele, olha, é o último dia do consumo sem o IPI. E aí sai todo mundo igual um doido querendo fazer, né, essa aquisição sem mesmo poder. Então é importante que você tenha um lastro, né, e alguns especialistas dizem que você precisa ter uma reserva que lhe permita, né, pelo menos durante 6 meses, você não ter nenhuma renda e conseguir se sustentar, vamos dizer assim. Então você tendo esse lastro, você consegue ter uma vida, né, mais tranquila.